Bom dia a todo mundo. Essa aula é uma aula tanto para estudantes iniciantes como para estudantes avançados. A gente vai justamente trabalhar a simbologia dos planetas, ou seja, quando a gente olha o mapa astral, existem os símbolos e cada símbolo daquele é referente a um planeta. Tem um determinado significado que vai te auxiliar na interpretação. Então, obviamente que a forma como esses glifos, a forma como esses símbolos eles foram criados, eles não estão ali à toa, eles não foram desenhados daquela forma em vão. Claro que por detrás daquele desenho, daquele formato, existe um significado. E é isso que a gente vai aprender hoje nessa aula. Esse significado vai, obviamente, ajudar e auxiliar na hora que vocês forem interpretar o mapa astral de alguém, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Começando, óbvio, qual é o significado da palavra símbolo. Então, de acordo com o dicionário, símbolo é tudo o que representa, sugere ou substitui alguma coisa. Olha aí, tudo que representa, sugere ou substitui alguma coisa. Então, os símbolos astrológicos, eles representam comportamentos, representam significados, representam arquétipos, padrões de comportamento, sugerem o futuro, sugerem possibilidades e substitui alguma coisa. Por que o símbolo do zodíaco, inclusive a astrologia, é envolvida com o horóscopo, com o animal, para fazer uma representação, beleza? Então, o símbolo é uma figura que representa um ser, um objeto, uma ideia abstrata e até o emblema, né? Então, a gente vai ter o emblema da ONU, o emblema da polícia. Você olhou aquele símbolo, você já te representa alguma coisa, já te traz uma lembrança, já te conecta a algo. Alguém que representa um certo modo de agir ou alguma atividade. Então, você vai falar, pô, o Pelé é o símbolo do futebol, a Madonna é o símbolo da música pop, beleza? Então, o símbolo ele reduz, ele resume um conteúdo. É muito importante a gente entender, aí deixo a reflexão para vocês, a frase de Confúcio, onde ele diz que sinais e símbolos governam o mundo, não palavras nem leis. Então, Confúcio, há mais de 5.000 anos atrás, percebeu que o que governa de fato o mundo são símbolos e sinais. Se a gente for observar, os políticos nossos, vira e mexe, fazem sinais com as mãos, né? A galera não percebe que o Lula e o Bolsonaro, de uma certa maneira, fazem o mesmo sinal com a mão, um suposto L, um suposto dedo, um polegar e o dedo indicador. Então, é importante a gente estar enxergando essas coisas. E os símbolos astrológicos, os símbolos da música, os símbolos da psicologia, os símbolos arcaicos, a gente vai ver símbolo em várias linguagens. Tem o símbolo da própria língua portuguesa, né? O A, o B e o C são símbolos que governam o mundo. Números são símbolos que governam o mundo. Notas musicais são símbolos que governam o mundo. Beleza? Então, esses símbolos, eles criam a nossa realidade. E aí, para a gente relembrar um pouquinho como é que funciona a interpretação da astrologia, o entendimento da astrologia, esses signos, esses símbolos, eles fazem referência, então, a um suposto plano cósmico e espiritual. Então, se você nasceu do signo de Áries, você tem um plano cósmico espiritual com os significados, com as situações, com as vivências arianas. Se você nasceu do signo de Touro, você tem um plano cósmico espiritual com as vivências de Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, cada um vai ter o seu plano cósmico e seu plano espiritual, que irá se manifestar através da simbologia e dos posicionamentos dos signos no mapa astral da pessoa. Os planetas, então, eles seriam os deuses, mediante os seus movimentos. Então, os planetas, para quem não assistiu a aula, relembrando, eles eram estrelas errantes, que tinham movimentos, aí tinha essa questão da retrogradação, os antigos olhavam aquilo e falavam, cara, esse movimento desses planetas aí, dessas estrelas, é diferente das outras. Então, eles se tornaram esses deuses que faziam essa comunicação entre o céu e a Terra. Então, no momento que o planeta
aquele Deus lá, o planeta Marte, está passando no signo de Áries, ele vai fazer essa comunicação do plano cósmico aqui na Terra. Aí, os aspectos seriam justamente o diálogo entre os deuses dentro do seu mapa astral e dentro da vida. Então, quando esses deuses eles se comunicam, agora está bem, a gente está feliz, está fazendo um trígono. A vida aqui na Terra está fluindo, as coisas estão acontecendo. Agora, esse diálogo ficou tenso. Saturno está brigando com Júpiter. Vai ter guerra, vai ter confusão, vai ter manifestações aqui na nossa vida. Beleza? E os trânsitos, eles seriam alterações, movimentos nos planos cósmicos. Então, dependendo do trânsito, né, tua vida está indo muito bem, você está num trânsito de Júpiter, está tudo lindo e maravilhoso, as coisas fluindo, de repente tem uma alteração, Saturno faz conjunção com o teu Sol, e aí mudam-se os planos cósmicos, você agora entra num período de contração, de dificuldade, de batalha, de relação e etc. Então, o trânsito é o que movimenta esse drama cósmico da nossa vida, na nossa experiência kármica. E aí, as casas é onde a vida acontece no mundo material. Experiências específicas do cotidiano. Então, o cara tem um mapa astral, tem signo, planeta na casa 2. Então, ele vem para ganhar dinheiro e etc, etc. Ele tem planetas e signos na casa 7. Então, ele vem para vivenciar todo um drama, todo um plano cósmico, vivências, experiências na área de relacionamento. Por isso que as casas elas são fundamentais no mapa astral. Se você vê o mapa astral sem as casas, você não sabe onde a vida acontece daquela pessoa. Então, não é legal interpretar o mapa astral sem as casas, porque elas são fundamentais para a gente entender. Às vezes você vai pegar um sagitariano com Sol na casa 5, ele é um sagitariano que vem para ter uma vida mais criativa, para ter filhos, viver o sexo, e às vezes você vai ter um sagitariano com Sol na casa 9, que é um sagitariano mais filosófico, que vem para estudar, buscar conhecimento, entendimento e etc. É aí que vai fazer a diferença do mapa astral, beleza? E aí, às vezes, a pessoa está num trânsito de alegria, como eu falei, o outro está num trânsito de sofrência. Dentro de uma mapa astral, a pessoa tem aspectos muito fáceis, que facilitam a vida dela, e a outra pessoa tem aspectos muito difíceis, onde a vida dessa pessoa terá uma maior dificuldade, beleza? Então, esse é o tripé básico que a gente necessita para ter uma interpretação do mapa astral. E aí a gente, obviamente, que a gente tem que entender o significado de cada símbolo que se refere aos signos e que se refere aos planetas. Quanto mais conteúdo, quanto mais entendimento, quanto mais leitura, quanto mais observação você tiver desse conteúdo simbólico, mais rica será a sua interpretação. Então, eu sempre, todos os meus alunos que estão aí, a gente brinca, eu coloco aí a nossa amiga Ana, aluna nova, pessoal, vamos ler o Ovo e a Galinha, da Clarice Lispector. Tem os símbolos, né? Porque foi escrito na língua portuguesa, então tem as regras, a linguagem portuguesa, os símbolos A, B, C, D, e aí a gente vai ter uma linguagem ali e vamos ter uma interpretação muito simbólica, muito subjetiva. Quanto mais entendimento você tem da vida, da experiência, etc., maior vai ser a tua visão na hora de interpretar esse conto, por exemplo. A mesma coisa é a astrologia. Quanto mais vivência, quanto mais experiência, quanto mais literatura, quanto mais entendimento você tiver dos símbolos, melhor você vai interpretar o mapa astral. Beleza? E aí, né, esses planetas, Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, todos eles são construídos baseados em 3 símbolos ancestrais, 3 símbolos arquetípicos da nossa jornada evolutiva, que é o Sol, né? Esse símbolo do círculo com um ponto no meio, a Lua, né? Todo mundo conhece a Lua, muito fácil de identificar a Lua no mapa astral, e a cruz. O que significa cada um desses símbolos, né,
arquétipos e antigos. Bom, o círculo com um ponto no meio é muito fácil, ele é um símbolo que está desde a cultura sumeriana, da cultura egípcia, da cultura grega, em todas as culturas, né? Ele representa o sol, ele representa o pai, ele representa o espírito, ele representa o self, ele representa a nossa busca de consciência, o Atman, o eu superior, a nossa vocação. Beleza? Então, a gente vai enxergar isso em diferentes culturas, em diferentes civilizações. E aí, obviamente, a Lua, né? Todas as culturas, elas vão fazer uma simbologia à Lua, porque ela está presente toda noite e ela tem as suas diferentes fases. Então, o grande interessante da Lua são essas diferentes fases que, obviamente, elas vão ditar o ritmo no nosso dia a dia. Obviamente que ela foi ela que ditou o ritmo na agricultura. Então, a Lua ela vai representar justamente a nossa mãe, a nossa alma, as nossas emoções, o nosso subconsciente, a nossa memória ancestral. Beleza? E aí nós chegamos na cruz. A cruz, ela é o corpo, ela é a representação da nossa vida na matéria. Ela é o ascendente. A cruz representa ação. Então, a cruz é a manifestação das nossas ações, dos nossos karmas, que serão vividos através do nosso corpo. Não é à toa que Jesus Cristo vai ser crucificado na cruz. O que foi crucificado Jesus Cristo? O seu corpo. Beleza? Então, todos os símbolos dos planetas, a gente vai ver a partir de agora, eles são formados, baseados nesses 3 símbolos ancestrais, arquetípicos do nosso passado ancestral. Bom, pessoal, e aí, meus amigos? O que nos diferencia dos outros animais? Aparentemente, né? Aparentemente, porque eu também tenho minhas críticas quanto a isso, eu acredito que os animais, eles também pensam, né? Então, a diferença entre o ser humano, né, é Mercúrio, o planeta do pensamento. Então, o ser humano, ele pensa, ele analisa, ele tem uma mente consciente, uma mente inconsciente, uma mente subjetiva, objetiva, ele tem uma vivência pessoal, ele tem uma vivência coletiva. É isso que vai nos fazer seres humanos. Então, né, um dos processos alquímicos é o símbolo de Mercúrio. E se a gente for analisar, olha aqui, a gente tem uma meia-lua, a gente tem o círculo, que é o símbolo do Sol, e a gente tem o símbolo da cruz, que é o símbolo da matéria. Então, isso mostra, no símbolo de Mercúrio, que a Lua, as emoções, né, elas ainda estão passando por uma batalha na busca de consciência, o Sol, dentro de uma vivência aqui na matéria. Beleza? Então, o espírito ele desce, olha aqui, a alma, ela passa a se tornar consciente, começa a pensar, começa a analisar, entender, decodificar o mundo e vai vivenciar uma vivência na matéria. Beleza? E aí vai passar por experiências de Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então, o Plutão é o último planeta do Sistema Solar. Olha como eles são semelhantes. Olha como Mercúrio é semelhante ao símbolo de Plutão, mas há uma diferença. A taça, Plutão parece o símbolo de uma taça, né? Olha a diferença. O Sol, agora, a consciência, né? A consciência, ela está dominando as emoções. Eu fiz ao longo da minha jornada, ou seja, passei por experiência de Vênus, passei por experiência de Marte, de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, cheguei até Plutão. Então, eu agora estou consciente, a consciência, o espírito, venceu, superou
o drama emocional, porque o ser humano é extremamente lunar, extremamente emocional, e ele também superou, então, ele tem consciência da sua vida aqui na matéria. Então, se a gente for olhar o símbolo de Mercúrio e de Plutão, eles são muito semelhantes, muito parecidos. A diferença é que, olha aí, a Lua passa para ficar embaixo e o Sol passa para estar em cima. Então, começamos a nossa jornada muito emocional, começamos a nossa jornada muito lunar, né? Com a nossa influência da mãe, no nosso lar, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E depois passamos, então, a ter mais domínio, mais consciência de quem nós somos. Então, é quando a gente vai ter mais identificação com o nosso sol, é a jornada do herói, então, se manifestando, o nosso sol começa a brilhar, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, eu já sei quem eu sou, já passei por toda a jornada, já cheguei até Plutão, consegui me transformar, consegui fazer, então, a transmutação. Superei as emoções primárias, amadureci, meu sol cresceu, dominei a matéria. Beleza? Bom, olha aí como que Mercúrio ele é produzido pelo símbolo da Lua e pelo símbolo do Sol. Então isso já mostra que o Mercúrio ele é o primeiro energia andrógena. Por quê? Eu tenho o masculino e o feminino se envolvendo, se misturando dentro da matéria. Então, Mercúrio, como a gente já viu, fica óbvio que a gente tem esse momento ainda emocional, a gente absorve o ambiente, está tentando ter consciência e vai vivendo com ascendente, né? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter, então, Mercúrio, manifestações inconscientes. Então, vamos lá, faz uma anotação aí. O Mercúrio, pensamento. Dentro do pensamento, a gente também tem pensamentos inconscientes, certo? Deixa eu escrever aqui. Pensamentos é o inconsciente. A gente já tem o nosso lado inconsciente. E ele ainda está dominando. Olha aí, a Lua está acima, certo? Mas também o pensamento, se a gente analisar, se a gente estudar, se a gente bater cabeça, se a gente se preparar, a gente pode também iluminar esse inconsciente e tornar esse pensamento mais consciente. Olha a dualidade, né? O pensamento inconsciente começa a ficar consciente, beleza? Bom, esse pensamento consciente, ele vai se manifestar de duas maneiras. De uma maneira objetiva, né? Então, eu estou consciente, eu vou lá e faço alguma coisa objetiva, conserto o que tá quebrado, beleza? Mas esse pensamento consciente, ele também começa a ter raciocínios e ideias subjetivas, beleza? Então, o pensamento consciente, ele pode ser tanto objetivo quanto subjetivo. E aí, isso em nós vai se manifestar como, pessoal? Se eu estou pensando de uma maneira consciente, se eu estou pensando de uma maneira racional, qual é o planetinha que vai aparecer aqui? Vai ser o planetinha Mercúrio. Pensamento objetivo. Deixa eu botar aqui o Mercúrio. Mudar a fonte. Mercúrio. Pensamento objetivo, raciocínio, intelecto, lendo um livro, estou escrevendo, estou aqui dando aula para vocês, é o meu Mercúrio de uma maneira objetiva se manifestando. E olha aqui, o Sol também ele se manifesta de uma maneira objetiva, né? Eu sou, eu tenho que aparecer, eu tenho que me mostrar, né? Então, eu também me manifesto de uma maneira objetiva solarmente, eu me imponho no mundo de uma maneira solar, pragmática e objetiva. Eu sou. E outra forma consciente, objetiva de se manifestar é o Marte.
Beleza? Fiquem atentos aos detalhes, pessoal. Olha aqui, ó. Tudo isso vem do Sol. Quanto mais consciente eu tiver, eu vou pensar de uma maneira objetiva, eu manifestarei a minha personalidade de uma maneira objetiva, dominando a matéria, e eu vou agir de uma maneira objetiva, certo? Quanto mais consciente eu tiver, né, eu também vou manifestar de uma maneira subjetiva. E onde é que está a maneira consciente subjetiva do mapa astral? A gente vai encontrar isso na Vênus, que são nossos valores, né? Os nossos gostos. Isso é muito subjetivo. Aí isso vai ser visto em qual signo que está a tua Vênus, em qual casa isso vai acontecer, beleza? Outra forma que a gente pode se manifestar de uma maneira consciente e subjetiva, através de sonhos, fantasias, imaginação e etc., é através da Lua. A gente também pode transformar nossas emoções e utilizar isso de uma maneira consciente, mas subjetiva. Meu livro, por exemplo, ele é bem lunar, bem subjetivo. Eu escrevi de uma maneira consciente, mas com muitas emoções e com muitos valores venusianos e subjetividade lunar da minha lua em peixe, a minha loucura da minha lua em peixe, certo? Aí, essa lua inconsciente, ela também vai se manifestar de duas formas. Ela vai se manifestar de uma forma pessoal, né? Minha vida pessoal, e a minha vida coletiva. O inconsciente também afeta o coletivo. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, procura o nosso amigo Carl Jung, que ele vai falar sobre o inconsciente coletivo. Beleza? E aí, dentro do mapa astral, aonde que essa manifestação inconsciente de uma maneira pessoal e essa manifestação inconsciente de uma maneira coletiva vai se manifestar? Vai se manifestar aonde? De uma maneira pessoal, inconsciente. Acompanha a Lua, acompanha os desejos e essas regras e essas linhas que eu estou fazendo. Não está aí à toa. De uma maneira inconsciente, Saturno, certo? E Júpiter. Eu não tinha nenhuma consciência dos meus karmas saturnianos. E eu nem sabia das minhas bênçãos jupiterianas. Então, a bênção de Júpiter acontece de uma maneira inconsciente. Você não tem controle da bênção de Júpiter. E as manifestações, os castigos de Saturno, digamos assim, os limites que Saturno impõe na tua vida, também vão acontecer de uma maneira inconsciente. Você não sabe. Eu peguei toxoplasmose, eu estava viajando, completamente inconsciente, a coisa foi lá e aconteceu. E aí, quais são os planetas que vão se manifestar no âmbito coletivo? Urano, beleza? Netuno, e Plutão. Deixa eu só agora mudar de cor aqui. Opa. Aqui vai. Então, pessoal, observe. Mercúrio, nossa história começa no pensamento. Pensamento andrógeno, o pensamento não tem sexo, o pensamento não é masculino nem feminino, o pensamento ele existe e ele vai se manifestar na matéria. Ele pode acontecer de uma maneira inconsciente ou ele pode acontecer de uma maneira consciente. A maneira inconsciente, regida pela Lua, manifestações da Lua. Então, essas manifestações da Lua de uma maneira inconsciente podem acontecer a nível pessoal através dos planos de Saturno e através dos planos de Júpiter. De uma maneira coletiva, através dos planos de Urano, através dos planos de Netuno e de Plutão. E esse pensamento ele pode se manifestar de uma maneira consciente, a nível, né, obviamente, pessoal, objetivamente, através de Mercúrio, eu vou pensar objetivo, eu vou solar, manifestar o meu desejo, e Marte, eu vou agir de uma maneira objetiva. Conscientemente, eu posso manifestar subjetivamente através de Vênus, meus valores, meus gostos, meus desejos. Olha aí, a matéria de novo. E a Lua, utilizando as minhas emoções lunares através de uma poesia, de uma música,
de uma maneira subjetiva. Aí, meus amigos, a gente vai ter as nossas experiências solares. Vamos olhar os símbolos. Tudo começa no Mercúrio, o nosso pensamento, e aí nós temos o Sol, a manifestação da nossa vontade. Nós temos o Marte, a nossa ação, e nós temos a Vênus, a nosso desejo, os nossos gostos e nossos valores. Aí olha que interessante. Esses símbolos, Mercúrio, esquece Mercúrio, tudo, a alquimia toda começa no Mercúrio. Mas esses símbolos aqui, ó, Sol, Marte e Vênus, eles têm uma coisa em comum. O que eles têm uma coisa em comum? Eles são formados por círculo e cruz. Olha que interessante. Então, o Sol, né, a manifestação da minha vocação, do meu eu superior, do meu destino, da minha busca de autoconhecimento, do meu self, do meu verdadeiro eu, né? No momento que eu começo a ter consciência de quem eu sou, eu vou ter que agir, né? E aí eu vou pegar a minha vontade, eu vou pegar a minha essência e vou agir dentro da matéria. No momento que eu começo a tomar consciência de quem eu sou, eu também vou ter que manifestar os meus desejos, os meus gostos, as minhas vontades sobre a matéria. Como é que eu vou descobrir o que eu gosto? Eu tenho que estar consciente. Eu tenho que saber quem eu sou para eu saber agir dentro da matéria, do que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho bonito, o que eu acho feio, o que me agrada, o que me desagrada, o que me traz feliz. Então, todas essas manifestações são manifestações conscientes do eu. Olha aí, experiências solares. Experiências masculinas na Terra. Por isso que as pessoas falam, a Vênus é uma deusa solar. A Vênus é uma deusa masculina. E aí a gente tem que estudar os mitos. A Vênus era uma deusa que andava nua pelo Olimpo. E ela nunca foi abusada, nunca foi estuprada. Por quê? Porque ela utilizava também as configurações e o seu comportamento masculino. Então, quantas mulheres falam, eu gosto de ter amigo homem, eu não gosto de ter amiga mulher? Porque a Vênus é uma deusa solar, ela não é uma deusa lunar. Por isso que às vezes a gente não entende que tem algumas mulheres que são muito venusianas, muito femininas e procuram o machão, têm comportamentos machistas, porque a Vênus é uma deusa solar. Então, todas as experiências que eu falei, consciência, quem eu sou, agir na matéria, minha energia sexual, o que eu vou fazer para o mundo ver, o que eu gosto, o que eu acho legal, a minha música, a minha criatividade, a minha dança, o namorado que eu escolho ficar, que vai todo mundo saber quem é, vai aparecer para todo mundo. Todas essas experiências são experiências solares, são experiências do eu. Quanto mais consciente você tiver do seu pensamento, quanto mais consciente você tiver da sua essência, melhor será a sua ação na Terra, melhor será o seu comportamento em relação aos seus desejos. Você vai ter mais controle, você vai ter mais domínio. O que é uma Vênus descontrolada? É a pessoa consumista, é a pessoa que só vive por aparência, é a pessoa que sofre de Dom Juan, quer conquistar todo mundo, quer seduzir todo mundo. É uma Vênus em desequilíbrio, porque ela está provavelmente com seu pensamento, tudo começa no pensamento, em desarmonia. Se a pessoa está com seu pensamento doidão, malucão, Marte, ela literalmente vai fazer merda. Agora, se a pessoa está com seu pensamento consciente, ela vai fazer coisas muito legais, como inclusive salvar uma pessoa ou até mudar o mundo. Quanto mais ela tiver o pensamento dela consciente de quem ela é, mais ela vai saber manifestar a sua essência, a sua alma no mundo. E agora a gente vai para as experiências lunares.
obviamente que é a Lua, né? As nossas emoções, Saturno e Júpiter. Olha que interessante. Vamos lá. E aí a gente está falando de experiências lunares, experiências da alma, certo? Experiências lunares são experiências da alma. Então, olha que interessante, pessoal. Olha o símbolo de Saturno. Olha a Lua aqui, não é a Lua? A Lua está aqui mais ou menos mal desenhada. E a cruz. Não tem aquela expressão que cada um carregue a sua cruz? Olha que legal. Se a Lua é o passado, mediante o que a gente carrega do nosso passado, do nosso karma, é aí que Saturno vai se manifestar, mediante o nosso passado. Então a gente vai sofrer dramas na matéria baseados na nossa memória kármica, que está inconsciente. Estamos falando de experiências da Lua, né? E olha como é que a Lua ela está diretamente ligada com Saturno. O ciclo da Lua é de 29 dias. O ciclo de Saturno é geralmente 29 anos. Beleza? Então, é isso aí. A Lua, nosso passado kármico, nossas emoções, nossa alma, vivendo uma experiência na matéria. Cada um que carregue a sua cruz, baseado nas suas, né? Como é que eu posso dizer? Vivências, beleza? E aí, a cada 29 anos, isso que estava inconsciente, essa memória kármica, ela precisa ser expurgada na matéria. Saturno é muito interessante. E aí, Júpiter. O que seria Júpiter? Olha que interessante. Nós temos aqui de novo, olha aí, o símbolo da Lua, só que agora o símbolo da Lua está aqui do lado, né? Olha o símbolo da Lua. E a matéria também, só que a matéria parece estar em harmonia, ou seja, as emoções, elas foram superadas, as emoções foram expandidas, as emoções foram libertadas, as emoções foram compreendidas, entendidas e libertadas. Então, as experiências lunares, geralmente, são experiências terapêuticas, são experiências do autoconhecimento diferente do Sol. O Sol vão ser experiências objetivas, que a gente vai ver, que a gente vai ter domínio, que a gente vai viver, vai bater a cara, vai acertar, vai errar. Marte vai lá, agiu, errou. Ele vai tentar ter que se aprimorar. Agora, aqui são experiências inconscientes, são experiências da alma. Memórias, traumas, lembranças, dores que você traz, inclusive de outra vida, que vão se manifestar em Saturno, que vão trazer limites, contrações, dificuldade, restrições, até que você tome consciência de tudo isso, consiga dissolver isso, expandir isso e transformar isso em crescimento. Então, Saturno é quem contrai e Júpiter é quem expande. Beleza? Então, essas experiências elas precisam ser tomadas à consciência, elas precisam vir à luz, elas precisam sair do mundo emocional, da infância, da maternidade, estar grudado na mamãe. Até hoje, mamãe, mamãe, aí vem Saturno e crau, quebra isso e fala: não, você será cobrado na matéria, mediante ao seu passado. Enquanto você não tiver consciência e não dominar suas emoções para receber as bênçãos também aqui na matéria. Então, olha como a Lua ela é importante. Se eu não tenho minha emoção também em equilíbrio, eu também não vou saber lidar com as expansões jupiterianas. Eu posso ser um cara muito exagerado, eu só posso ser um cara muito fanfarrão, eu posso, inclusive, não reconhecer as benesses e as bênçãos que a vida me oferece, porque eu não tenho
o meu equilíbrio lunar, eu não tenho o meu equilíbrio emocional. Beleza? Então, olha aí, é através da libertação das emoções que eu também me liberto dos limites da matéria. Eu começo a acreditar nos milagres. Júpiter é a bênção, Júpiter é o milagre, é quando, meu Deus, nada vai dar certo, aí vem aquela luz no fim do túnel, ou seja, isso é a libertação da matéria, uma força superior se manifestou e me salvou e me fez crescer, me fez expandir, me fez ter mais consciência. E aí a gente vai agora para as experiências alquímicas, que são experiências em que a gente faz o casamento entre o Sol e a Lua. E aí tudo começa de novo em Mercúrio, no pensamento, né? E aí a gente chega a Urano. Seriam duas luas, né? Uma lua na esquerda, uma lua na direita, a cruz e o círculo. Olha que interessante. Urano, então, ele já, dentro dele, dentro da sua simbologia, se encontram os 3 símbolos ancestrais: a lua, o círculo e a cruz. Então, se Urano é a oitava superior de Mercúrio, se Urano é o pensamento superior, o que indica essa lua na esquerda e essa lua na direita, no meio da cruz? Que o corpo, o ascendente, a matéria, já tem consciência de quem é e, por isso, já domina o seu lado emocional feminino, seu lado emocional masculino, e agora, com o seu corpo, com o seu ascendente, inclusive, tem um equilíbrio entre o seu mundo pessoal e vai tentar fazer mudanças no mundo coletivo através da evolução, do progresso do seu pensamento. Urano é muito legal. Olha que interessante. Beleza? Então, é quando eu domino as minhas emoções, de novo, tanto femininas e masculinas, a minha dualidade, eu consigo, então, ser, dentro da matéria, o meu sol, a minha consciência, então, pode se manifestar na matéria. Ou seja, a matéria está acima da consciência. Eu posso imprimir novidades e criatividades, tanto a nível pessoal, tanto a nível coletivo, tudo isso através de um pensamento mais evoluído, criativo e inovador. E aí a gente chega até Netuno. Então, Netuno, olha aí, ó, seria aqui a Lua, né? A cruz, mas não dá para ver, também seria o Sol aqui no meio. Então, Netuno também engloba a síntese da Lua, emoção, da matéria, corpo e espírito. Então, Netuno é o conhecimento espiritual. Olha aqui a taça, né? Algumas pessoas vão dizer que é um símbolo, inclusive, rosa cruz, a rosa, a cruz, né? Dentro, tudo conectado, a síntese. Eu começo a entender que as minhas emoções estão calmas, estão dominadas, controladas, elas estão conectadas com o meu corpo e com o meu espírito. Então, eu começo a transcendência no mundo material até chegar a Plutão. Ou seja, depois que eu comecei a dominar o meu pensamento, depois que eu tive experiências solares, depois que eu tive a cura das minhas experiências lunares, eu entrei agora em experiências alquímicas, comecei a ter uma evolução no meu pensamento, dominei meu masculino, dominei meu feminino, dominei meu pessoal, faço parte de um coletivo, imprimi a minha personalidade consciente na matéria, descobri a síntese, o entendimento do espírito
do corpo e da alma, e estou apto, então, para fazer a transmutação, a transformação alquímica, no qual, como eu comecei lá no início, o Sol, eu passo agora a ter consciência, domínio, tanto das minhas emoções, eu dominei agora as minhas emoções, e também domino a minha vida material. Olha como, através dos símbolos, dá para a gente fazer várias interpretações, várias conexões e vários entendimentos dessa jornada da nossa alma, da nossa busca de evolução aqui na Terra. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Dani, tá me ouvindo? Ô, Juliana, fala, minha querida. Eu tenho uma dúvida. Peixes é o último signo, né, do zodíaco, né, regido por Netuno. Isso, Mas você explicando agora, parece que Plutão, na verdade, que finaliza toda essa jornada e sim, é ele que rege Escorpião. sim. Mas Escorpião não é o último signo. Ah, eu estou com essa dúvida. Então, mas aí, olha só, então, vamos lá, vamos entender. O último signo é Peixes, Netuno. Eu tive o entendimento, a síntese. Olha aí, o peixe para cima e o peixe para baixo. Eu entendi o céu, eu entendi a terra. Eu entendi a matéria e o espírito. Mas eu não preciso morrer e renascer? Sim. Aqui é a morte do ego. Pronto. Ah, Eu tive todo o entendimento. Então, aquele ego velho, aquele ego que foi construído pela sociedade, pela minha família, pelo meu eu. Olha aqui, meu ascendente está submisso, está por baixo, esse ego morreu. O meu sol transcendeu, subiu e passou a dominar a lua, e passou as minhas emoções e passou a dominar a minha materialidade. Entendeu? sim. Então, é isso. A casa 12, a casa 8 e a casa 4 são as casas alquímicas, as casas da alma, as casas de água. É, são de água, E tá. se a gente for ver, Plutão é a finalização, né? O escorpião não rege o ânus e os órgãos sexuais. Sim, Tudo não finaliza em merda? sim. Para virar E se adubo? inicia com o órgão sexual também, no início da vida, né, também. Perfeitamente. Olha que aula. Filosófica, simbólica, espiritual, sutil, só analisando os símbolos dos planetas, que eu acredito que agora vai auxiliar muito no entendimento deles, o porquê que eles têm esse design, o porquê que eles têm esse desenho. Nada é à toa na astrologia, é tudo simbólico, beleza? Então, é mais ou menos assim. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem. Alguém mais, pessoal? Marcos, Ana Paula, Rafaela, chegamos a Plutão, chegamos ao fim da jornada e a aula vai terminando. Alguém tem alguma pergunta? A gente vai finalizando, então, essa aula. Tá tranquilo, Daniel. Valeu, obrigado pela aula. Valeu, Marcos. A gente vai terminando essa aula da simbologia. Quem tiver depois alguma dúvida, algum comentário, alguma reflexão, chama lá no grupo. Então, espero que agora a gente, quando alguém perguntar o porquê que cada símbolo é desse formato, desse desenho, vocês saibam explicar com mais profundidade a sua simbologia. Valeu, pessoal? Muito obrigado aí por esse domingo, enquanto a gente está estudando Obrigada, Dani. simbologia. E aí, a próxima aula aí, a gente já vai divulgar na próxima semana. Tem mais aula aí, não vai parar mais. Sábado e domingo, gente, é o tempo que eu tenho. Sábado e domingo as aulas vão ser por volta desse horário. Falou? Tá bom, obrigada. Quem não puder, tá tudo gravadinho, tudo bonitinho. Um bom domingo para vocês, uma ótima semana. Tchau, tchau.